Irmãos, dando continuidade ao assunto de ontem à noite, ontem nós trabalhamos um pouco sobre a Bíblia e a nossa sexualidade dentro desse programa da família. Hoje nós gostaríamos nessa manhã de trabalhar sobre a celebração das diferenças entre o homem e a mulher, ou seja, uma visão bíblica da masculinidade e da feminilidade madura. A primeira coisa que eu gostaria de colocar como pano de fundo, irmãos, é que nós como cristãos precisamos cada dia mais sermos convencidos de que Deus é um Deus de ordem, que Deus é um Deus de projeto, de padrão. Deus não é Deus de confusão. E a palavra de Deus, ela tem princípios para a nossa vida, e de uma maneira específica para a nossa vida em família. E nós corremos o risco, como seres humanos, pecadores, de muitas vezes tentarmos alterar o propósito de Deus, achar que temos uma ideia melhor do que Deus, não é? E quando eu falo sobre isso, eu lembro de um exemplo muito claro na palavra de Deus, que é uma lição muito grande para nós, está lá em 1 Crônicas 13, depois você pode ler em casa. Foi quando Davi foi ungido rei de Israel. Davi teve o desejo mais sublime que um líder cristão pode ter. Ele disse: eu não quero governar nem um dia sem a arca. A arca era o símbolo da presença de Deus. Fazia quase 16 anos que a arca tinha sido levada de Israel pelos filisteus. Saul reinou quase todo o seu tempo sem a arca, sem a presença de Deus. E Davi disse: eu não quero reinar nem um dia sem a arca. E Davi então passou essa ideia dele para os anciãos, e eles concordaram, e eles se entusiasmaram, e disseram: então vamos buscar a arca. E eles saíram alegremente para buscar a arca, e foram, chegaram lá, mudaram um pouquinho, não é? Pegaram uma vaca de primeira cria, um carro novo, puseram a arca em cima, e eles vinham trazendo, se você ler lá, parece que estava tudo muito bem, vinha vindo uma grande celebração, uma grande alegria. Deus está voltando para o nosso meio. Num determinado caminho, o chão inclinado, a arca ameaçou de tombar, um homem, Uzá, foi pôr a mão e morreu. E diz o texto que Davi temeu a Deus naquela hora. E Davi teve duas decisões muito importantes que nós precisamos ter constantemente na nossa vida. Primeiro, ele disse assim: Deus é um Deus de vida, não é Deus de morte. Se tem morte, alguma coisa está errada. Essa foi a primeira conclusão que Davi chegou. A segunda, ele disse: se tem alguma coisa errada, é do nosso lado, não é do lado de Deus. Porque muitas vezes a nossa vida, a maneira que nós oramos, que nós falamos, parece que realmente o que está faltando é do lado de Deus e não do nosso lado. E é interessante que Davi mandou parar. Depois você vai ler no capítulo 15 de 1 Crônicas, que Davi então descobriu que só os levitas podiam carregar a arca. Naturalmente falando, era um processo mais demorado, não é? Ele teve que convocar os descendentes de Levi, fazer toda aquela cerimônia de purificação, e eles tiveram que trazer a arca no ombro, porque era o padrão de Deus. Então eu creio que o princípio que nós podemos aprender com tudo isso, que vai nos ajudar dentro do que nós vamos falar, é que os fins não justificam os meios, né? Nós não podemos achar que chegar a determinado lugar, nós vamos conseguir fora dos padrões de Deus. E com relação à família, isso é muito importante. Deus tem um propósito. Nós sabemos que a família, ela é a célula primeira de tudo. Tudo que nós estamos enfrentando aqui no Brasil, no mundo, a violência, a desigualdade, as deturpações que nós estamos vendo,
você pode saber que a origem está na desintegração da família. Nós nunca vamos conseguir uma igreja madura, uma igreja realmente crescendo em Deus, se as famílias não estiverem sendo edificadas. Nós podemos ter muita gente num lugar, muito barulho, muita emoção, né? Mas nós não vamos ter realmente realidade. Porque a igreja é como um corpo, e as famílias são como células. Se as células não estiverem metabolizando bem, o corpo está doente. Ele pode até ter aparência de estar bem, mas não está bem. Então eu quero parabenizar os irmãos de liderança, o pastor Glenn e os demais líderes, com esse cuidado de trabalhar com a família. Se você quer uma igreja sadia, trabalhe com as famílias, né? Se nós começarmos a ter famílias curadas, saradas, nós vamos ter uma igreja curada e sarada, né? Então é muito importante isso. Então hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre a masculinidade madura e a feminilidade madura. Vou colocar um pano de fundo, depois nós vamos falar primeiro da masculinidade madura, alguns pontos que a Bíblia apresenta, e depois da feminilidade. Eu sei que vai ter que ser um pouco rápido, né? O tempo não permite a gente abrir muitos pontos. A primeira coisa importante com relação a isso, irmãos, desse pano de fundo que nós queremos colocar primeiro, é que nós estamos vivendo uma hora, como disse ontem à noite, muito complicada. Falta modelos em todo sentido na nossa sociedade. A começar lá de cima do governo, nós estamos vendo as coisas que estão acontecendo aí, né? E a mensagem visual, ela fala mais do que a mensagem auditiva. E na família não é diferente. A importância dos modelos na família, o modelo do pai, o modelo da mãe, é isso que vai realmente determinar o caminho que os filhos vão seguir. E nós estamos vivendo uma carência muito grande de modelos. Na minha mocidade, não é? E aqueles aqui que estão beirando a minha idade, 70 anos, sabem disso. O mundo era bem diferente. Eu não sei se os jovens aqui, os mais jovens, conseguem imaginar um mundo sem televisão, sem celular, sem internet, né? Era um mundo, e garanto para vocês que era bem melhor que esse de hoje. E então era muito fácil, os modelos eram muito claros. O meu pai não precisou dizer para mim o que era ser um homem. Eu via na maneira dele ser, na maneira dele agir, dele reagir, dele vestir, em todos os seus atos, eu via, era passado para mim uma mensagem, o que é realmente uma masculinidade. E também as minhas irmãs viram na minha mãe um exemplo do que é ser uma mulher, do que é ser realmente uma pessoa, desenvolver a sua feminilidade. Hoje, a coisa está muito confusa. Eu vi uma história esses dias que pode nos ajudar a ver a confusão que nós estamos. Diz que um rapaz chegou numa festa e ele viu um grupo de pessoas conversando, ele gosta muito de comunicar, chegou e logo pegou o bonde andando ali e ele então virou para aquele grupo e falou, o mundo hoje está complicado, né? Hoje está muito difícil. E tinha um grupo de jovens assim longe, e ele falou, olha por exemplo aquele rapaz lá, olha que coisa esquisita. Aí uma pessoa que estava no grupo falou assim, rapaz não, aquela é minha filha. Aí ele falou assim, então o senhor me desculpa. Ele falou, senhor não, eu sou a mãe dela. A mãe dela. Então a gente percebe realmente que nós estamos vivendo assim uma confusão, não é? Uma Babel, e isso não é de Deus, isso não é de Deus. Nós vimos ontem que Deus criou o homem, Deus criou a mulher, não é? Que o mundo heterossexual é o mundo de Deus, que o mundo unissex não é de Deus. Se o mundo unissex fosse bom, Deus teria criado o mundo unissex, não é? Então na minha juventude era diferente. Hoje nós vivemos o que é chamado, né, dos tempos pós-modernos. Nós perdemos todos os referenciais, objetivos, exteriores a nós.
Hoje prega-se a subjetividade. Não é bom para mim, tá bom, eu creio assim. Não é? E isso realmente tem trazido uma confusão tremenda para nós. Quem sabe hoje nós teríamos que perguntar, dentro da sociedade que vivemos, o que significa ser um homem? O que significa ser uma mulher? E nada melhor do que nós irmos à palavra de Deus, não é? A Bíblia não nos deixa, nós vamos depois ler alguns textos, a Bíblia não nos deixa ignorantes quanto ao significado da masculinidade e da feminilidade. Ontem nós falamos muito isso, você pegar lá em Gênesis, você vem vendo, todo o Velho Testamento fala sobre isso, não é? Você pega depois as cartas de Paulo, ele dá bastante conselho, nós vamos ver alguns a respeito disso. A Bíblia não nos deixa ignorantes com relação a isso. E é interessante também que a Bíblia baseia as diferenças entre o homem e uma mulher, não em normas culturais, né, ou temporais, mas na criação. Algum texto que você que está anotando quiser, nós não vamos poder ler todos, mas se você ler, por exemplo, 1 Coríntios 11, versículo 3 a 16, você vai ver que Paulo ali, ele mostra a ordem de Deus. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. E ele vai trabalhando isso. Né? Essa ordem de Deus, muito clara. Você pegar Efésios capítulo 5, do versículo 22 até 33, você vai ver, nós vamos abordar alguns pontos a respeito desse texto também. Se você pegar 1 Timóteo 2, do versículo 13 em diante, você vai ver. Se você pegar 1 Pedro 3, você vai ver a mesma ordem ali. Então a Bíblia é muito clara com relação às diferenças e a posição do homem e a posição da mulher. E nós como cristãos, nós temos que pedir graça de Deus, ler a palavra de Deus, orar, pedir que o Espírito Santo trabalhe essa palavra na nossa mente, mude os nossos conceitos, porque nós somos bombardeados aí fora o tempo todo com conceitos contrários à palavra de Deus. E como nós falamos ontem, os nossos conceitos determinam os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos e as nossas ações. Nós somos um ser moral, não existe um efeito sem causa. Toda a nossa ética, todo o nosso comportamento, ela tem uma causa, né? Alguns conceitos que são formados dentro da nossa cabeça. Uma outra verdade de pano de fundo que nós queremos colocar é que a nossa sexualidade é um ato soberano de Deus. Ninguém aqui, os homens aqui, nenhum de nós escolheu ser homem. E nem as mulheres escolheram ser mulher. Isso faz parte de um plano eterno de Deus, não é? E quanto mais nós entendermos isso, mais nós vamos, quanto mais um homem entender que Deus o chamou homem, que ele tem que desenvolver uma masculinidade madura, mais ele vai glorificar a Deus e mais ele vai se encontrar como pessoa. Menos conflitos de identidade ele vai ter. Quanto mais uma mulher entender o chamado de Deus, ter gratidão por ser mulher, ter alegria por Deus a ter chamado mulher, mais ela vai glorificar a Deus e mais ela vai se realizar como pessoa. O texto da Bíblia que você pode ler sobre isso é um texto muito conhecido, eu gosto muito dele, está lá o Salmo 139. Salmo 139, todo ele fala coisas tremendas, mas o versículo 13, ele diz assim: pois tu me formaste no meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia.
Davi aqui estava falando da onisciência, da onipresença, da onipotência de Deus, e ele estava falando agora de uma maneira pessoal, do mistério de Deus ter criado a ele, né? De Deus ter nos chamado. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Que antes que um osso teu fosse formado no ventre da tua mãe, Deus já te conhecia, já te chamava pelo nome, né? Você não nasceu por acaso. Deus age através de meios. Foi através do relacionamento sexual de um homem e de uma mulher. Mas você veio à vida por um projeto de Deus. Você não é um acidente nesse mundo, né? E quando nós começamos a pensar nisso, nós começamos realmente a ser atraídos por esse amor de Deus, por esse projeto de Deus. É interessante que Davi, no começo do Salmo, se você ler no versículo 7, ele diz assim, que quando o versículo 6, ele diz: tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, sobre modo elevado eu não posso atingir. Davi ficou assustado. Depois que ele começou a meditar, no versículo 17 ele diz: que preciosos para mim são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Davi começou a descansar na sabedoria de Deus. Então, irmãos, é importante nós entendermos isso. A nossa sexualidade é um ato soberano de Deus, né? Nós fomos criados para expressar a glória de Deus, expressar um pouco do que Deus é. E Deus nos chama homens ou mulher com esse propósito. E nós só vamos realmente glorificar a Deus e nos realizar se nós estivermos entendendo esse chamado de Deus. Agora, irmãos, uma coisa importante que nós precisamos saber: o sexo é biológico, mas a masculinidade e a feminilidade é adquirida. Nós somos diferentes dos animais. Os animais têm uma vida instintiva. Um gatinho nasce gato e morre gato. E se nascer um gatinho, você tirar ele de perto da mãe, do pai, e nunca ele vê um gato, ele vai miar e vai correr atrás do rato. Ele tem uma vida instintiva, ele não precisa aprender nada. Agora, nós somos uma criatura especial de Deus, criado à imagem e semelhança de Deus. Nós temos um potencial a ser desenvolvido. Então é importante entender isso. O sexo é biológico, mas a masculinidade e a feminilidade são adquiridas. Por isso os modelos são tão importantes. Antigamente, quando nascia um menino, a parteira olhava o órgão genital do menino e falava: é homem. Hoje, quando nasce, o médico fala: tem tudo para ser homem, né? Se não houver um acidente de percurso, ele chega lá, né? E realmente, irmãos, isso é uma verdade. Desde o Velho Testamento, a Bíblia já orienta isso. Como é que deveria vestir um menino, uma menina, que o menino não devia vestir roupa de menina, né? Então, nós poderíamos dizer assim: ensine o seu filho a ser homem. Ensine a sua filha a ser mulher. Porque a masculinidade e a feminilidade são adquiridas. Hoje a gente assusta muito. E está realmente havendo uma inversão, como nós falamos ontem, né? Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós abandonamos os princípios de Deus, o ápice de uma geração que trocou Deus pela criação e por tantas outras coisas é a inversão da sexualidade. E hoje nós estamos vivendo dias assim. E nós, como cristãos, temos que trabalhar isso. E a melhor maneira é dentro da família, dentro da casa. Nós precisamos conscientizar isso. Nada substitui a família, nem a igreja. A igreja, ela colabora, ela prepara os pais, ela edifica os pais para que eles possam edificar os seus filhos. As crianças vão passar aí 1 hora na reunião. E depois o restante da semana, onde eles passam? É dentro de casa, vendo o pai, a mãe. E é isso que vai marcar profundamente a vida deles. Então, realmente, a família é muito importante, né, para esse propósito de Deus. A tendência atual de enfatizar a igualdade entre homem e mulher, anulando... Obrigado, irmão. Você é um bom diácono, né, rapaz? Obrigado, viu?
A tendência atual de enfatizar a igualdade entre homens e mulheres, anulando o significado da masculinidade e da feminilidade, isso tem custado muito caro à nossa geração. Pois hoje há uma confusão sobre a identidade sexual e o resultado disso tem sido divórcios, homossexualismo, drogas e suicídio. É o que nós estamos vendo como resultado da desintegração da família. A família é um referencial muito importante para a criança. É o referencial, até uma certa idade, o referencial supremo. Se você chegar perto de uma criança aí de 3, 4 anos e perguntar para ela quem você quer perder, Deus ou o papai e a mamãe? Ela quer perder Deus. O papai e a mamãe é mais importante para ela. Ela ainda não tem esse contato com Deus, né? Aliás, até a imagem dos pais, e de uma maneira muito específica, a imagem do pai é que vai conduzi-la com mais facilidade ou com mais dificuldade a aceitar Deus como pai, né? Muitos jovens estão revoltados contra Deus porque não tiveram modelos de pais, disciplina, amor, companheirismo dentro de casa, né? E realmente isso traz um problema muito sério. Agora, falando de uma maneira específica sobre a masculinidade. O que é uma masculinidade madura? Nós poderíamos dizer que é um senso de responsabilidade. Muitas vezes nós entendemos errado, nós homens, quando a Bíblia fala do homem ser o cabeça, né? Nós confundimos com ser o cabeçudo da casa, né? Mas há uma época na minha vida, quando Deus começou a abrir essas verdades para mim, de que eu não era o único, mas o primeiro responsável pela minha família. Isso gerou um temor muito grande no meu coração. E eu lembro que eu cheguei a ter pensamentos assim, dizer, olha, se fosse para escolher, eu acho que eu preferia ter sido mulher. Porque a responsabilidade, nesse sentido, é um pouco menor, não é? Será que nós homens temos entendido isso? Que a masculinidade madura, ela é um senso de compromisso com a família, de ser modelo da família, não é? Um homem, ele pode ser forte sexualmente, mas se ele não sente a responsabilidade para com a sua mulher, ou com as mulheres, no caso as filhas, ou mesmo a liderança da igreja, se ele não sente a responsabilidade para com as mulheres a fim de liderá-las, de prover e de proteger, a masculinidade dessa pessoa é imatura. Um homem foi dado por Deus para liderar, nós vamos ver alguns princípios disso, proteger, prover a sua esposa e a sua casa. A Bíblia é clara, irmãos. Ela não diz para nós ocuparmos o lugar do líder na casa. A palavra de Deus diz que nós somos. Nós temos que realmente crer o lugar que Deus colocou para nós dentro da nossa casa. A masculinidade é uma incumbência dada por Deus para o bem. Não é um meio para a exaltação própria ou satisfação própria. Nós homens muitas vezes temos um conceito muito errado, não é? Nós achamos que só nós que trabalhamos. Então a gente chega em casa e acha que a esposa que ficou com os filhos em casa não fez nada, né? Então ele chega, senta na poltrona, bem, traz isso para mim, tira o sapato meu, traz o chinelo, faz isso, faz aquilo, não é? Ele acha que ele é o herói que chegou em casa. Mas quando a nossa esposa viaja, ontem ainda falei isso com a Dulce, né? O nosso filho mais novo está com 34 anos, e ontem a esposa dele ia fazer um curso de professora na escola dominical, que estava tendo em Maringá, e ele teve que ficar com os 2 filhos, e eu vi que ele estava desorientado, de ter que ficar o dia inteiro com 2 crianças.
Uma de 8 meses e outra de 3 anos, né? Então, quando a nossa esposa sai, que nós temos que ficar em casa, às vezes, 1, 2 dias, é que nós vemos o que é o trabalho de uma esposa dentro de casa. Mas, infelizmente, o mundo criou conceitos errados na cabeça da mulher. A mulher hoje tem vergonha, quando ela vai fazer uma ficha, de escrever que ela é do lar. Ela às vezes prefere falar dólar, né, do que do lar, né? Ela tem vergonha, porque o mundo acha isso uma coisa ultrapassada. E nós, muitas vezes, como homens, não estamos sabendo reorganizar a nossa casa, não é? A masculinidade, então, não é para a nossa exaltação, não é para tirarmos proveito disso. Como nós falamos no início, é um senso de responsabilidade, não é? O homem, a Bíblia é clara de mostrar que o homem será chamado a prestar contas da sua liderança. Será que nós homens temos tido essa convicção? Que Deus vai nos chamar a prestar conta da liderança da nossa casa. E não adianta nós fazermos como Adão lá no Éden: Senhor, não fui eu, foi a mulher que tu me deste, né? A mulher, nós vamos ver, ela é uma auxiliadora, ela tem uma responsabilidade também. Mas a Bíblia é clara de que o primeiro responsável diante de Deus é o homem. Isso você pode ver, né? Lá em Gênesis, no capítulo 3, né? Você vai ver que depois da queda, Deus veio falar primeiro com o homem, né? Porque foi dado a ele primeiro. Deus deu a ele a responsabilidade primeiro, né? E por isso ele foi o primeiro a ser chamado. E Paulo, quando fala lá em Efésios, no capítulo 5, ele faz a comparação entre Cristo e a igreja, entre o marido e a mulher, e ele mostra também essa responsabilidade do homem dentro da sua casa, de ser o sacerdote, o líder espiritual da sua casa. Irmãos, se nós realmente conseguirmos começar a restaurar isso na igreja, cada homem ser um líder espiritual da sua casa, né? Cada homem ter esse senso de responsabilidade benevolente, a igreja vai mudar completamente, né? Hoje nós enfrentamos a grande omissão masculina, né? Os homens se omitem completamente. Na maioria das casas que você chega, um dia nós estávamos ajudando um casal que estava enfrentando uma crise muito grande, e você percebia, em poucas palavras, que a mulher era a personalidade forte da casa. E ali ela estava tentando esconder a coisa, e nós fomos conversando, e uma hora eu falei para o casal assim: olha, vocês querem mesmo ser ajudados, vocês vão ter que enfrentar a verdade. A verdade, por mais dura que seja, ela salva. E eu perguntei para ele: se eu chamasse o filho de vocês aí, ele tinha um filho lá no quarto de, acho que na época, 8 anos, não sei. Falei: se eu chamar seu filho e perguntar, quem que dá a palavra final aqui na casa? Quem você acha que vai dizer? Aí ela falou assim: vai dizer que é você, né, bem? Ele vermelhou e falou: não, ele vai dizer que é você. E realmente nós vemos isso, os homens se omitem. Os filhos chegam e perguntam uma coisa para o pai, e falam: bem, vai lá falar com a sua mãe. Vai lá com a sua mãe. Sua mãe resolve, né? A esposa às vezes já passou o dia todo com os filhos em casa, o marido chega, em vez dele salvar a esposa, ocupar aquela posição de começar a decidir as coisas quando ele está em casa, às vezes a imagem da esposa já está um tanto desgastada do dia todo, ele ainda se omite completamente. Isso realmente traz consequências muito sérias. Nós vamos responder diante de Deus, em primeiro lugar, pela nossa casa, pela edificação da nossa casa. Isso é muito sério, irmãos. Tanto é que Paulo, quando aconselhava as igrejas a escolher líderes na casa de Deus, uma das condições principais é que governe bem a sua casa e tenha seus filhos em sujeição. E ele explica o porquê. Porque quem não governa a sua casa, como vai governar a casa de Deus? Se eu fracassei como homem de governar, de edificar,
a minha esposa, a Dulce, 4 filhos, que pretensão minha chegar diante de uma igreja de 300, 400 pessoas e falar, eu vou edificar esse povo para Deus. Se eu fracassei dentro da minha casa. Essa é uma responsabilidade muito grande que Deus coloca sobre nós e Ele nos dá graça. Deus jamais nos coloca numa função sem que nos dê condições para nós cumprirmos aquela função. Não é? Então é importante nós entendermos isso. A masculinidade madura, ela se expressa mais não em ser servido, mas em servir. Uma masculinidade madura se expressa assim. Não é em ser servido, em ser o centro, tá? Mas em ter prazer em servir. Irmãos, isso é um princípio que eu demorei muito para entender no meu relacionamento com a Dulce. De que é servindo a ela, procurando fazê-la feliz que eu seria feliz. O casamento a gente tem tanto atrito por causa disso, né? Cada um quer usar o outro para ser feliz. E o evangelho é realmente uma contracultura. A Bíblia nos ensina a considerar o outro superior, a desejar o outro, a fazer o outro feliz. E nós vamos encontrar a verdadeira felicidade nisso. É completamente contrário ao nosso egoísmo, ao nosso antropocentrismo, ao que o pecado gerou em nós. E a palavra de Deus diz então que um homem maduro, uma masculinidade madura, é quando ela se expressa não através de querer ser servido, mas o prazer de servir. Servir a esposa das suas necessidades emocionais, servir os filhos, ser companheiro, ser amigo. E nós vamos realmente experimentando o mistério do casamento, que é sem perder a nossa individualidade, nós começamos a experimentar uma unidade na diversidade, uma celebração das diferenças. Nós vamos aprendendo que eu não preciso mudar o outro, que nós podemos experimentar em Cristo um prazer, uma felicidade tremenda. Então a masculinidade madura se expressa através disso. A masculinidade madura não ocupa o lugar de Cristo na vida da esposa. Mas, ao contrário, você conduz a sua esposa a ter uma vida íntima com o Senhor Jesus. Ela não é um parasita espiritual e emocional seu. Você começa a edificar uma esposa. Você começa a ajudá-la a crescer em Deus. Infelizmente, muitas vezes, no passado principalmente, as mulheres não passavam de uma sombra do marido. E como nós falamos hoje, como a humanidade é como um pêndulo, não é? Hoje nós estamos vivendo quase que ao contrário. Os homens estão passando a ser uma sombra das esposas. Só mesmo a palavra de Deus, o Espírito Santo, pode nos conduzir por esse caminho. A masculinidade madura, portanto, não ocupa o lugar de Cristo na vida da esposa, mas incentiva, respeita e conduz a sua esposa a uma vida de intimidade com Deus. Sabe por quê, irmãos? A esposa é a glória do marido, assim como a igreja é a glória de Cristo e Cristo é a glória de Deus. Glória significa expressão. Quando fala que Cristo é a glória de Deus, fala que tudo que Deus é, todo o caráter de Deus, você pode ver na pessoa de Jesus. Então eu diria o seguinte, você quer conhecer um homem maduro, que tem uma masculinidade madura em Deus, conheça a esposa dele. Você vai realmente ver um homem que soube edificar para si uma esposa gloriosa, como Cristo está edificando uma igreja gloriosa. E isso então é um princípio muito importante no nossa, principalmente para nós homens, com relação ao desenvolver a nossa masculinidade. A masculinidade madura não pressupõe autoridade infalível, mas reconhece a limitação e busca auxílio na esposa. Irmãos, a palavra de Deus diz, quando criou a mulher, disse que fez uma adjutora idônea. É bom as irmãs ler com cuidado, é uma adjutora idônea, não adjutora idona, né?
uma adjutora idônea, uma adjutora madura, uma adjutora capaz, alguém que nos complementa, porque nós não somos completos em nós mesmos. O homem vê a vida por um prisma, às vezes, que ele não consegue ver a totalidade da situação, e uma mulher o ajuda. Eu errei muito no começo do nosso casamento, de não a saber ouvir a minha esposa, como uma adjutora idônea. Na área financeira, em muitas áreas eu bati muita cabeça, porque às vezes ela ia dar palpite e falava, pode deixar que eu sei, não preocupa com isso não, deixa comigo. Tá? E nós precisamos aprender a ouvir, a pôr diante de Deus. Tá? Quando a gente como casal começa a ter o temor de Deus, a gente aprende a ouvir o outro. A gente aprende a pôr diante de Deus aquilo. Nós não estamos mais disputando uma posição para ver quem senta na cadeira. Né? Mas cada um tem a sua função bem definida dentro de casa. E nós começamos a ter essa dependência mútua, né? A orar junto por alguns problemas na casa que precisam ser tomados. Né? A masculinidade madura não trata a esposa como filha, mas como parte de si mesma, como Pedro fala lá em 1 Pedro 3,7, que a mulher é co-herdeira da mesma graça da vida. Irmãos, quando nós falamos de liderança masculina, de submissão, eu sei que a palavra submissão foi tão mal usada durante tanto tempo que ela bate atravessada assim no ouvido das irmãs, né? Mas a Bíblia mostra a verdadeira posição do homem, a verdadeira posição da mulher. A palavra submissão significa uma missão debaixo de um comando. Né? Mas a mulher tem uma missão. E nós vamos falar um pouquinho disso depois. Então a masculinidade madura, ela não trata a esposa como filha, mas como uma co-herdeira da mesma graça da vida. A masculinidade madura não leva o marido a tomar a iniciativa em todas as ações. Mas ele sabe que depende da sua adjutora. Né? Então eu creio, irmãos, que é muito importante nós entendermos isso. A masculinidade madura, ela se expressa através de relações românticas, como nós falamos ontem sobre a sexualidade, né? A masculinidade madura é aquele que sabe que a mulher é o vaso mais fraco, que a ajuda, sabe das dependências e das necessidades emocionais que ela tem. E ele procura ajudá-la a desenvolver essa vida emocional, a vida espiritual. E isso vai realmente ter o desfecho de uma vida sexual plena. Porque, irmãos, no relacionamento sexual do marido e da mulher, todo o nosso ser tem que participar, não é apenas o nosso corpo. Né? Ali há um momento muito profundo de uma experiência íntima, emocional, espiritual. E se não estiver bem nessas áreas, o nosso relacionamento não vai passar do nível físico. E do nível físico ele deixa muito a desejar. Né? Ele traz um vazio, uma frustração muito grande. Então, nós precisamos compreender as diferenças. Deus fez a mulher diferente do homem, Deus fez o homem diferente da mulher. O grande atrito no casamento é que um quer mudar o outro. Né? Isso que nós estamos falando, irmãos, não é nada novo. Eu vou deixar com o pastor Glênio, e até pedir para o irmão tirar uma xerox aqui. Aqui tem uma carta de São João Crisóstomo. São João Crisóstomo, ele nasceu na Antioquia no ano 354. Ele foi ordenado presbítero no ano 386 e tornou-se famoso pregador. A sua eloquência lhe valeu o título de Boca de Ouro. Ele morreu no exílio no ano 407. E nesse período da igreja, ele escreveu, esse aqui é apenas um trecho de uma carta de São João Crisóstomo aos esposos. Para ver que desde aquela época, ele via que o homem tem a responsabilidade primeira. Né?
E como que realmente Deus capacita o homem para poder edificar a sua casa e cuidar da sua casa. Ele trata alguns assuntos muito práticos aqui. Nós hoje não vamos ter tempo para analisar essa carta, mas depois, se alguém interessar, eu vou deixar uma cópia com o pastor Glênio, você pode tirar uma xerox e você leia na sua casa muito. Né? Você vai ver que não é modismo isso que nós estamos fazendo, né? A Bíblia, Paulo, você pega a carta aos Efésios, ele fala da família. Você pega a carta aos Colossenses, ele fala da família. Você pega Pedro, ele fala da família. Nós estamos, na realidade, redescobrindo princípios importantes para a vida da família e para a vida da igreja. Então é importante nós entendermos isso, que nós somos diferentes. O homem e a mulher, Deus fez diferente. Não é uma questão de superioridade e inferioridade. Nós somos iguais diante de Deus. É uma questão de função. Deus deu uma função específica para o homem e uma função específica para a mulher. A liderança para o homem e a mulher como uma adjutora idônea. Agora, diante da graça de Deus, nós somos iguais. Nós somos totalmente dependentes da mesma graça. Nós somos co-herdeiros, como diz Pedro. A mulher é co-herdeira, ela herda junto com o marido da mesma graça. Não há uma graça especial para o marido. Há uma responsabilidade maior. Né? E nós dependemos totalmente de Deus nisso. E muitos casais, quando a gente está dando curso de casais, dizem, o nosso problema está na área sexual, está na cama. Na realidade, o problema explode ali. O problema está na falta de afeto, de carinho, de ternura, né? de continuar o casamento como um romance. A gente tem feito palestra em vários lugares do Brasil. Eu digo até que pelo jeito dos casais a sentar, quando é curso de casais, eu sei quanto tempo faz que estão casados. Uhum. Geralmente, quando faz pouco tempo, um quer estar esbarrando no outro, quer estar abraçando, né? Quer estar de mão dada, e às vezes até o pé lá embaixo está trançado assim. Né? Aí vai passando o tempo, eles vão distanciando. Aí quando chega... Aí dos 50 anos para frente, termina a reunião da igreja, o homem vai na frente, a mulher vai atrás. Você fala, será que Deus pregou uma peça para nós? Será que o casamento é uma bênção mesmo? Por que acontece isso? É porque nós vamos deixando cicatrizes, feridas não tratadas, coisas não solucionadas diante de Deus, e isso vai nos afastando um do outro. Né? E quando os filhos vão saindo de casa, a coisa vai complicando cada vez mais. Né? Porque enquanto os filhos estão lá, dá para ir levando. Principalmente hoje, né? A mulher virou motorista de filho. E leva na escola disso, na escola daquilo, no Kumon, e aula de inglês, e é o dia inteiro. Mas chega uma hora que os filhos vão sair de casa. E se vocês não desenvolveram uma intimidade com Deus e um relacionamento prazeroso um com o outro, vai ser muito ruim ficar. Né? As estatísticas mostram isso, que o índice de divórcio é muito grande nos 4 primeiros anos de casado e depois de 30 anos de casado. Geralmente na época que os filhos saem de casa. Né? Um olha para o outro e fala assim, olha, nós não temos nada em comum. Por que nós vamos ficar aqui sendo o inferno um do outro? Né? Agora, se nós desenvolvermos o nosso casamento, eu creio, irmãos, que o vinho do fim é muito melhor que o vinho do começo. É possível, em Deus, nós experimentarmos isso. Desenvolver um carinho, o homem ser carinhoso. Nós achamos que realmente a mulher, às vezes, nós não entendemos as necessidades que Deus colocou na mulher, na necessidade emocional. Né? Nós também temos as nossas necessidades. Às vezes, como homem, nós falamos, eu não ligo para isso. Mas nós ligamos, nós gostamos quando a esposa nos elogia. Né? Quando ela fala de alguma parte da nossa maneira de ser ou do nosso corpo que ela gosta. Né? Nós somos seres humanos, todos nós temos essas necessidades. E a mulher tem muito mais do que nós. Você vai ver nessa carta aqui, São João Crisóstomo fala isso. Ele diz assim, eu vou ler só um pedacinho para você ver. Não chameis por ela nunca de uma maneira seca, mas empregai, pelo contrário, palavras aduladoras, ternas palavras de amor. Honrai-a, e o pensamento de procurar as homenagens de outros não aparecerá, pois não terá ideia de mendigar fora a atenção que encontrará em vós.
Irmãos, os casos provam isso. Um homem, quando ele parte por uma experiência fora do casamento, por uma experiência sexual, ele vai por ser dominado por desejos desordenados do sexo. A mulher, a primeira necessidade dela não é igual a do homem. Ela às vezes é atraída, mas começa por alguém que a considera, que a elogia, né? Que sabe realmente relacionar com afeto, com ternura. Ela começa sendo ganha na área emocional. E isso é uma linha tão fina que muitas vezes ela acaba se entregando sem ter sido primeiramente uma necessidade sexual na sua vida. Por isso é muito importante nós maridos sermos o guardador da nossa esposa. Além de termos esse relacionamento maduro com ela, nós sabermos aonde ela trabalha, com quem trabalha, evitarmos ambiente onde apenas tem homens trabalhando, né? Nós temos que zelar pela nossa esposa, nós temos que zelar pelas nossas filhas. Nós vamos responder isso. Hoje, infelizmente, o Deus desse mundo é o dinheiro. Por dinheiro se faz qualquer coisa. Dinheiro virou o Deus Moloque da nossa geração. Nós colocamos filho e esposa nos braços do dinheiro, né? E depois as consequências aparecem na nossa casa. Os nossos conceitos precisam ser mudados. Nós achamos que o importante é ter uma casa luxuosa, o carro do último tipo, e para ter nós precisamos ter dinheiro, então justifica sair de casa. Mas irmãos, nós vamos ver que o princípio de Deus não é esse, não é? Então é muito importante que você seja um marido carinhoso. Se eu te perguntasse quanto tempo faz que você não faz uma declaração de amor para sua esposa, isso é sinal de uma masculinidade madura, né? Como é que é a vida de vocês? Vocês têm intimidade, prazer de estar junto, de se tocar, de falar um com o outro? Isso realmente faz muito bem no nosso relacionamento. Porque nós somos diferentes. O homem também tem necessidades. Mas a mulher nessa área emocional tem muito mais necessidades. Nós somos diferentes. Eu acho que todo homem aqui sabe disso. Eu demorei muito para compreender isso. Eu às vezes queria que a Dulce visse a vida como eu via e reagisse como eu reagia. E tivesse os valores que eu tinha. Então era muito difícil, né? A mulher, ela é muito emocional. Alguma coisa mexe com ela tão profundamente que ela precisa falar naquilo várias vezes. A maneira dela falar aquilo é uma maneira dela liberar as emoções dela. E o pior para a cabeça do homem ainda é que toda vez que ela fala, ela chora. Aí fica mais complicado ainda, né? Eu lembro que muitas vezes eu falava assim, bem, você já me falou isso 3 vezes, vai chorar outra vez por causa disso? Mas realmente nós somos diferentes. Às vezes nós não precisamos falar nada. Ela precisa só de um ombro, de um ouvido, né? De ficar ali junto um pouquinho. Ela precisa falar, precisa liberar isso. E isso realmente traz um resultado na sua vida emocional muito grande, né? E isso vai refletir, como nós falamos ontem, na nossa vida sexual. Porque, sexualmente falando, nós somos diferentes também. O homem é como um fogão a gás, né? Ele acende rápido e apaga rápido, né? A mulher é como um fogão de lenha. Você tem que pôr fogo cedo, soprar o dia inteiro para ferver de noite, né? E nós muitas vezes, como homens, nós não entendemos essas diferenças, não é? Às vezes nós queremos que a esposa acompanhe o nosso ritmo sexual. Ela é diferente. Nós temos que saber que ela necessita de carinho, de afeto, de ternura, de tempo para ouvir, não é? De conversar. Geralmente quando o marido chega em casa, ele já esgotou a conversa. Ele diz que o homem tem que falar mais ou menos 2.500 palavras por dia. Quando ele chega em casa, ele já falou 4, ele está cansado. A mulher precisa falar 5. Quando o marido chega em casa, ela falou só 1.000. E aí cria o problema. Ele acha difícil ter tempo para ouvir, não é? E nós precisamos compreender que somos diferentes. Deus nos fez diferentes.
Nós só não somos diferentes com relação à graça de Deus, mas nós somos diferentes fisicamente, emocionalmente nós somos diferentes. Isso a própria ciência mostra. Os nossos músculos, batimento cardíaco. Hoje eles acham ossada aí pelo tipo de osso, eles falam é de mulher, é de homem. Deus nos fez assim, diferentes. Tá? Lutar por uma igualdade é lutar contra um propósito de Deus. Vamos trabalhar um pouquinho rapidamente sobre a importância do caráter, tanto no homem como na mulher, antes de trabalharmos alguma coisa da mulher. Irmãos, a masculinidade madura vai formando em nós um caráter maduro. E isso é muito importante. O que Deus quer trabalhar em nós é o caráter de Cristo. Quando a Bíblia fala que nós somos criados à imagem de Deus, essa imagem fala do caráter. E é isso que Deus quer trabalhar em nós. E nós poderíamos dizer assim que a integridade, preste bem atenção nisso, a integridade está para o caráter, assim como a saúde está para o corpo. É impossível você ter um corpo sadio sem ter saúde. É impossível você ter um caráter cristão maduro sem ter integridade, inteireza, sem praticar a verdade, verdade com Deus, verdade consigo mesmo, verdade com a esposa. É a verdade que nos leva à maturidade, por mais difícil que ela seja. Nós poderíamos até amar uma equação assim. Todos nós nascemos ingênuos, né? Tanto no nascimento físico como natural, e vamos para o casamento até certo ponto ingênuos também. Nós poderíamos dizer assim, a ingenuidade mais a verdade é igual ao caráter maduro. E ingenuidade mais mentira é igual cinismo. É o grande perigo, irmãos. Quando nós não praticamos a integridade, a verdade, nós vamos caindo no cinismo. E os nossos filhos vão ficando cínicos também. Eles não vão acreditando mais. Eles vão vendo que tudo é um teatro. A igreja é um palco, né? A gente vem representar aqui, mas em casa a coisa é diferente. E isso vai levando os nossos filhos ao cinismo, por falta de inteireza, de integridade, né? Por falta de um caráter maduro. É muito importante nós entendermos isso. Vamos ver um pouquinho a parte da feminilidade madura. Se você quiser alguns textos para depois você ler em casa, você pode ler Tito 2, de 3 a 5. Você pode ler 1 Pedro 3, de 1 a 6. E você pode ler 1 Timóteo 2, de 9 a 15. Esses textos vão falar bastante coisas a respeito da mulher madura em Deus, da feminilidade. Então nós poderíamos começar dizendo assim, que a feminilidade madura é como uma mulher responde ao padrão de Deus para a liderança masculina. Uma mulher realmente madura em Deus. Porque, irmãos, muitas vezes nós amadurecemos só por fora. Nós ficamos velhos por fora. E emocionalmente nós somos adolescentes. Você encontra casais velhos brigando como adolescentes, né? Fazendo joguinhos emocionais como adolescentes. Eles não amadureceram. E uma característica de uma mulher madura é aquela que responde ao padrão de Deus. É importante entender isso. Ela está respondendo ao padrão de Deus. Ela crê que a Bíblia é a palavra de Deus, é a única regra de fé e prática, né? E isso hoje é uma contracultura, não só para as mulheres, para todos nós, mas de uma maneira muito específica para as mulheres. O sistema todo é contrário ao que a Bíblia fala da posição da mulher, né? Então o sinal de uma mulher que está crescendo na sua maturidade emocional, é quando ela começa a responder com gratidão, com alegria, não com legalismo. Porque submissão não é apenas uma obediência para o lado de fora. Submissão é uma questão do coração. A Bíblia não diz em lugar nenhum, marido imponde sobre as vossas mulheres. Mas diz, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor.
Se você perder esse final do versículo, fica muito complicado. Então nós poderíamos dizer assim que a prova máxima de uma feminilidade madura é aquela que realmente vê nessa escala de autoridade, em último lugar, a pessoa do Senhor Jesus. Ela crê que foi Deus que instituiu esse padrão, essa cadeia hierárquica, e ela submete como ao Senhor. É uma questão interior do coração. Não é apenas uma obediência legalística por fora e um coração amargurado por dentro, né? Mas Deus pode dar às irmãs essa condição de responder ao padrão de Deus a uma liderança masculina. A feminilidade madura é uma libertadora disposição da mulher em ratificar, receber e nutrir a liderança masculina. É interessante, o homem necessita desse apoio da mulher. O homem necessita dessa ratificação, desse endosso da mulher, né? Para que ele sinta realmente cada vez mais a importância e a responsabilidade da liderança da casa. Então a feminilidade madura é quando uma mulher tem essa disposição libertadora de ratificar, receber e nutrir a liderança masculina. Não é apenas um comportamento exterior, não é? É uma disposição interior. O que nós poderíamos dizer por ratificar? Ratificar significa que as mulheres maduras aprovam o aspecto complementar masculino da sua liderança. Isso realmente é ratificar. É quando as mulheres cristãs maduras creem na ordem de Deus, na palavra de Deus, creem que isso é salvação, que Deus realmente tem um plano para uma vida abundante, e elas então ratificam a liderança masculina, elas completam, elas ajudam, elas incentivam essa liderança masculina. Receber. A feminilidade madura se sente natural e alegre por aceitar a liderança masculina. É um ponto realmente muito importante isso. A mulher entender que é uma proteção que Deus deu a ela, não é um castigo, né? Isso não começou por causa da queda, não é porque a Eva deu o primeiro passo lá para comer o fruto. Você vai ver lá na ordem da criação, antes da queda, Deus criando o primeiro Adão, dando-lhe a responsabilidade, depois criando uma adjutora para ele. Isso faz parte de uma ordem da criação, não é temporal, não é por causa da queda, de maneira nenhuma. Então, esse receber é uma posição que a mulher tem que ter, é uma decisão pessoal da mulher. A mulher que vai crescendo em Deus, que vai tendo uma feminilidade madura, ela vai tendo prazer em ratificar e em receber essa liderança masculina. Ela vai vendo que é uma maneira dela honrar a Deus. Porque quando nós, por exemplo, no exército, ou em qualquer cadeia de autoridade, quando você discorda do seu superior, você está em última instância discordando de toda a ordem hierárquica que existe. Por isso que a Bíblia sempre enfatiza como ao Senhor. Como ao Senhor, né? Crendo que realmente Deus criou essa ordem. E nutrir. Uma mulher madura sente a responsabilidade não só de receber, de ratificar, mas de fortalecer as características do seu cônjuge. Muitas vezes, todos nós temos deficiência por causa da queda. Muitas vezes tem esposas que são muito mais inteligentes que o marido. Elas têm um raciocínio muito mais rápido do que o marido. Mas se ela é uma mulher madura, ela vai aprender a esperar talvez a lentidão do marido, de codificar o que foi falado, até cair a ficha. Ela jamais vai começar a atravessar, principalmente em público, e colocá-lo numa situação, às vezes, de dificuldade, né? Tem muitas mulheres que são muito mais inteligentes do que nós homens. Mas a mulher cristã madura, ela sabe nutrir, ela sabe fortalecer a liderança do seu cônjuge.
mesmo que ela tenha um dom de Deus, uma capacidade acima do seu marido. Deus pretende que todas as fraquezas, que são características masculinas, elas possam ser fortalecidas pelo auxílio da sua esposa. E nós temos muitas fraquezas, né, como liderança. Nós precisamos muito da complementação feminina. A Deus deu à mulher um sexto sentido. Ela consegue ver situações e prever situações que nós muitas vezes não entendemos. E às vezes isso que causa dificuldade na mulher. Porque ela não entende a missão dela, que é chegar depois de orar, pedir graça para Deus, chegar de um marido e dizer, bem, olha, com relação àquilo que você comentou, eu queria dizer alguma coisa para você, eu tenho posto diante de Deus, ó, eu vejo assim, vamos discutir esse assunto e tal, né? E se realmente o marido tomar uma atitude contrária, ela se aquietar diante de Deus, dizer, bem, eu fiz o meu papel. Aquilo que Deus colocou no meu coração, eu passei para ele. Agora, se é de Deus, Deus vai mudar o coração dele. Se ele ainda avançar o sinal de Deus, Deus vai tratar com ele. E eu não vou depois me alegrar com isso, né? Já pensou muitas vezes o marido vê que errou, volta para a esposa fala, tá vendo? Eu falei para você, é muito absurdo mesmo, é bom para você aprender, não é? Isso realmente vai ferindo um relacionamento. Uma esposa madura jamais faria isso. Ela iria saber, ouvir quieta. Ela é uma coisa que Deus, lá em Tiago, tem uma palavra muito importante que fala com relação ao nosso relacionamento com Deus. Diz que Deus não impropera. Né? O que significa improperar? Quando nós vamos a Deus pedir perdão e relacionar com Deus, Deus não joga na nossa cara os nossos erros. Né? E a maioria dos problemas entre os casais é a improperação. Quando um procura o outro para pedir perdão, para abrir um assunto que ele errou, o outro fala, tudo bem, eu vou te perdoar, mas primeiro eu quero te falar um negócio. Né? E isso realmente acaba com o relacionamento. Nós precisamos pedir graça para Deus, né? Para termos uma maturidade muito grande nesse sentido. É interessante, irmãos, que o propósito de Deus é esse, é que a feminilidade madura produz um espírito manso e quieto. Eu gostaria de ler esse texto, 1 Pedro, porque é bom ler um pouco de Pedro, porque geralmente em muitos lugares onde eu fui falar, algumas pessoas, principalmente algumas mulheres, disseram assim, Paulo era machista. Né? Eu não, Paulo da Bíblia, né? Mas é bom você ver que Pedro fala as mesmas coisas, não é? Não é questão de machismo, é questão de uma ordem de Deus. 1 Pedro capítulo 3, você que está anotando, você pode anotar junto com esse capítulo de Pedro, você pode anotar 1 Coríntios 11:3, Efésios 5:22, 1 Timóteo 2:8, Tito 2:1-5, vocês não são rápidos? Tá, então vamos lá. Só em algumas áreas que vocês são rápidos, né? 1 Coríntios 11:3, Efésios 5:22-32, 1 Timóteo 2:8, Tito 2:1-5 e Colossenses 3, versículo 18. Todos esses textos são correlatos a esse aqui de Pedro. Pedro diz assim, mulheres, sede vós igualmente submissos ao vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma. E é importante que a irmã que tem marido ainda que não se converteu, preste atenção aqui nesse texto, que aqui a palavra sem está com S, não está com C. Tá? Não é para você falar 100 palavras no ouvido dele, não. Tá? Sem palavra alguma,
por meio do procedimento da sua esposa. A mensagem visual que vai converter. Irmãos, Jesus já falou isso lá em Mateus 5, quando Jesus começa a falar: vós sois o sol da terra, a luz do mundo, ele fala assim: para que os homens vejam, não é ouçam, vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. O testemunho de vida, é lógico que nós temos que pregar a palavra, é lógico que nós temos que falar, mas o grande problema é quando o discurso não bate com a ética. Isso traz muita complicação. Dentro de casa atrás, os filhos vão ficando cínicos, o pai e a mãe falam uma coisa e vive outra, né? Um lar onde os filhos começam a ver que há temor de Deus, onde eles sabem que os pais não são perfeitos, eles erram, mas quando erram, eles não arrumam uma saída honrosa, eles pedem perdão, eles consertam. Se a coisa foi perto do filho, eles chamam o filho para consertar. Porque muitas vezes o casal briga perto do filho aí de 4, 5, 6, 8 anos, depois se acertam lá no quarto, e no outro dia os dois estão de beijinho, o filho passa na cabeça dele e fala: o mundo é assim mesmo, é entre tapas e beijos que a coisa funciona, não é? Você devia chamar o seu filho e falar: filho, você viu ontem? Papai discutiu com a mamãe, papai foi tão bruto, tão duro, a mamãe chorou. Filho, eu fui para o quarto, Deus me quebrantou, eu pedi perdão para Deus, pedi perdão para sua mãe, e nós queríamos pedir perdão para você, filho. Irmãos, isso é pregar o evangelho para os nossos filhos. Nossos filhos não vão ficar cínicos se eles verem a integridade, a verdade dentro de casa, né? E aqui ele diz assim: ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. E ele explica o que é importante na mulher. Você vai ver que é completamente contrário ao que a mídia fala. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos e até adereços de ouro, aparato de vestuário. A Bíblia não é contra a mulher se ter cuidado com si, gostar de andar bem vestido, mas quando isso vira uma obsessão, não é? Quando isso vira uma obsessão, o exterior vira uma obsessão. E o sistema que nós vivemos é o sistema da embalagem. Se quiser vender um produto, põe numa embalagem bonita. O produto pode ser ruim, que ele vai ser vendido, né? É um absurdo tão grande que você vê na televisão propagandas assim: tal produto, nova embalagem. Mas o que me interessa a embalagem? Né? Em vez de dizer novo produto, ele diz nova embalagem. Né? E nós somos pegos por aí, nós vivemos dessa maneira. A preocupação, hoje os homens também caíram nisso, né? Hoje os homens são, como que são chamados agora? Era retro, agora é metro, né? Hoje os homens estão se depilando, estão preocupando com o exterior, todo mundo querendo ficar saradão, né? Não há nada de errado de cuidar do nosso físico. Mas quando nós cuidamos do físico mais do que da nossa comunhão com Deus, quando nós gastamos mais dinheiro nas coisas exteriores do que no reino de Deus, alguma coisa está errada na nossa vida, né? Há uma obsessão. E ele está dizendo justamente isso. Não, mas seja, porém, o homem interior do coração. Interessante, ele está falando da mulher e fala que o bonito é o homem interior do coração, né? Eu creio que seria uma referência ao caráter de Cristo que está sendo formado na mulher, como está sendo formado no homem. Unido a um incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo. Irmãos, a joia mais bonita numa mulher madura não é o brinco que ela usa, não é o aparato exterior, não é? Não há nada de errado, desde que seja dentro de uma moderação. Mas o sistema põe isso de uma coisa tão exacerbada, que isso virou uma obsessão nas pessoas hoje. Eu tenho dito que se muitas mulheres passassem a metade das horas que passam na frente de um espelho lendo a Bíblia, a situação estava muito diferente, né? Porque o sistema cobra. E vou dizer mais: geralmente são as mulheres que cobram das mulheres.
Se você for numa festa e chegar em casa perguntar para o seu marido, você viu aquela fulana, você viu o vestido, você viu o sapato, ele não viu nada. Mas as mulheres sabem tudo. Vai entrando, ela olha e fala, nossa, que sapato, tem nada a ver com essa bolsa, que coisa horrível, né? Elas se vestem umas para as outras, elas se cobram tremendamente, né? É comum você ver marido falar assim, não, para mim tá bom, não precisa emagrecer mais não, eu nem gosto de roupa no cabide, precisa ter um pouquinho de carne. Mas a mídia põe a obsessão da magreza, né? E elas cobram uma da outra, cobram tremendamente. E o texto está falando isso, a mulher precisa ter um espírito manso e quieto, isso é de grande valor diante de Deus. Então é muito importante ver o que a palavra de Deus fala a respeito, né, de uma mulher madura. É interessante, irmãos, que uma feminilidade madura, ela nunca leva a esposa a tomar a dianteira nas opiniões do marido. Muitas vezes o marido é mais introvertido, porque é interessante, nós vamos para o casamento buscando o oposto, não só do sexo, mas às vezes até do temperamento. E se nós não soubermos como trabalhar isso depois do casamento, tudo aquilo que nos atraiu antes vira ponto de atrito depois. Né? Antes do casamento, o extrovertido gosta do introvertido porque ele vê um lado que ele não tem, ele se completa naquilo, e vice-versa. Mas depois do casamento, se não souber tratar isso vira ponto de atrito. Fala, nossa, essa mulher não para de falar, rapaz. Né? E a mulher fala, nossa, esse meu marido parece um fantasma, ele não mexe. Né? Parece uma ilha misteriosa que não tem praia. A mulher fica dando volta em roda da ilha assim, ó, e não tem jeito de aportar. Né? Realmente, irmãos, é muito importante nós entendermos isso. A esposa, ela deve ter um espírito manso e quieto. Ela deve sempre nutrir e honrar e ajudar o seu marido a tomar a liderança. Né? Senão isso vai criando uma amargura gelada, uma ira gelada dentro às vezes do marido. Né? Muito complicado isso. A feminilidade madura não sofre obsessão pelo exterior. Esse texto de Pedro, né? E também queria ler o de 1 Timóteo, que eu acho que é muito importante. 1 Timóteo 2, vamos dar uma lidinha lá? Nós já estamos terminando. 1 Timóteo 2, versículo 9. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente, nós falamos isso ontem, né? A importância das mulheres cristãs vestirem decentemente. Sabe por quê, irmãs? Há parte no corpo da mulher que mexe com a cabeça do homem. E não é justo que uma mulher cristã se vista de tal maneira que esteja defraudando, como nós falamos ontem, está violentando, né? Está agredindo o direito de um irmão que está lutando para ter uma vida com Deus. Então aqui diz justamente isso, que a mulher vista em traje decente se atavie com modéstia, com bom senso, não com cabeleira frisada, ou com ouro, ou com pérola, ou com vestiário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio das mulheres que professam ser piedosa. É interessante, a Bíblia fala alguma coisa sobre a sensualidade. Nós vivemos numa época assim, de um espírito de sensualidade no mundo. Né? E a sensualidade tira o bom senso. Eu vou ler apenas 2 textos, que eu acho que é importante a gente ler a respeito disso. Oséias, no capítulo 4. Oséias, no capítulo 4. Versículo 10 e 11, ele diz assim: comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Preste atenção agora no versículo 11. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram
o entendimento, tira o bom senso. A pessoa que é dominada por um espírito de sensualidade, ela perde o bom senso. Ela às vezes se torna até ridícula. Não bate a maneira que ela se veste com a idade que ela tem. E muitas vezes agora os homens também estão enfrentando esse problema. Você vê uma opção de gente da minha idade aí querendo ser o garotão. Ele arruma uma moto, põe um rabinho de cavalo, põe uma camiseta preta. Falta bom senso. A Bíblia diz que há tempo para tudo na vida. E sabedoria é saber o tempo que eu estou vivendo. Que tempo é esse que eu estou vivendo? Isso é sabedoria, isso é maturidade. E esse texto fala disso. Que a sensualidade tira o bom senso. E nós vivemos, o que seria sensualidade? Eu procurei no dicionário alguma coisa que pode nos ajudar. Diz assim, sensual é pertencente ou relativo aos sentidos, ou à sensação física, que afeta os órgãos do sentido, é percebido pelo aparelho sensorial. Concernente aos prazeres da carne, à satisfação carnal. Sensualidade, ele dá os mesmos outros sentidos. Ele coloca lúbrico, que significa escorregadio, liso, úmido, um lugar perigoso. Quando você começa a ser dominado por um espírito sensual, você está vivendo nessa área lisa, escorregadia, perigosa. Já viu quando você chega às vezes num posto de gasolina, numa loja, tem uma plaquinha lá, cuidado, chão escorregadio. Então ele está dizendo que a sensualidade faz isso, faz você entrar por um caminho desse perigoso. Leva à lascívia, à luxúria. Então eu creio, irmãos, que o propósito de Deus para nós é que realmente nós possamos compreender que Deus quer trabalhar em nós o caráter de Cristo, quer nos amadurecer, quer que os homens cresçam numa masculinidade madura e que as mulheres cresçam numa feminilidade madura. E isso vai ser uma mensagem para nossos filhos, isso vai ser uma cura para a igreja. A igreja vai passar a ser uma comunidade modelo para chamar a atenção da sociedade. Que Deus realmente trabalhe a sua palavra no nosso coração, nos dê graça, quebrante o nosso coração, e que nós realmente assumamos um compromisso de obedecer a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Amém.